Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e tal hoje conversarmos sobre esses 8 volumes desse mangá delicioso que é o Pluto. Bem-vindas! Eu vim hoje conversar com vocês sobre essa delícia de mangá que é o Pluto. Os mangás têm uma curiosidade que no Japão eles são lançados semanal ou quinzenalmente em brochuras de mais ou menos 20 páginas. E depois eles são compilados nesses volumes e inclusive no Ocidente é assim que a gente encontra os mangás. Principalmente o Pluto, que são 8 volumes de 65 capítulos. Aqui vocês estão vendo 7 volumes porque eu peço esses livros emprestados na biblioteca. E eu tive que devolver um desses volumes porque eu não consegui renovar, já estava comprometido, tá? Bom, mas então eu li os 8 volumes. No Brasil vocês vão encontrar os 4 primeiros, mas com certeza os outros 4 serão lançados em breve. Isso aqui, gente, é um prato cheio. É um excelente mangá, tanto para quem já lê, quanto para quem nunca leu e gostaria de começar. Deixa eu ficar só com o volume, gente, porque isso aqui é muito pesado, né? É o seguinte, o Pluto foi escrito pelo Urasawa, e vocês vão ver aqui na capa o nome do Tezuka também. Então, é o Naoki Urasawa e o Osamu Tezuka. O Tezuka aparece aqui porque o Urasawa fez uma homenagem ou recontou a história do Astro Boy, que é um dos personagens criados pelo Tezuka. O Tezuka é um dos maiores mangakas, né, do Japão, ele já morreu, mas o Urasawa é fã dele, então ele pegou esse personagem e recontou a história dentro aqui do Pluto. E essa história aqui, gente, tem tudo o que amantes da ficção científica gostam, porque tem um mundo novo, tem robôs que são inteligências artificiais extremamente avançadas. Elas são tão avançadas que os robôs estão começando a desenvolver sentimentos humanos. E também, não só a inteligência avançada, como também externamente, os robôs estão começando a ter uma aparência tão humana que muitas vezes não se consegue saber se eles são robôs ou se são humanos. Precisa de uma máquina para detectar isso. E por que eu acho que esse aqui é um mangá não só para quem gosta, mas para quem quer se aventurar a ler o seu primeiro mangá? Porque o Urasawa é um excelente contador de histórias. O que ele faz é o seguinte, em cada capítulo ele vai montando uma trama de maneira que você não consegue simplesmente saber o que está acontecendo até que você leia o último quadrinho. Quando você chegar lá no final, no último quadrinho, ele vai dar um plot, né, para que você fique interessado na continuação da história e você já vai correndo ler o segundo capítulo. Então, existe um engajamento aqui que ele consegue fazer com o leitor que eu acho que é bastante interessante para quem nunca leu o mangá. Essa história começa num período depois da 39ª Guerra da Ásia Central. E ela foi uma guerra mundial porque ela foi travada entre os Estados Unidos da Trácia, né, que é o maior e o mais poderoso país do Ocidente, junto com outros países, contra um país da Ásia, que é a Pérsia, tá? Então, essa luta foi travada contra a Pérsia e usando 7 dos mais avançados robôs existentes na época. E nesse mundo, né, esse mundo pós-guerra, os robôs vivem então junto dos seres humanos, tá? E o que está acontecendo é que esses robôs estão desenvolvendo sentimentos. E logo no primeiro volume a gente vai conhecer alguns robôs bastante interessantes. Eu acho que a história aí nessa parte tem uma delicadeza muito grande, que é mostrar alguns robôs
que foram criados para a guerra, né? Dentro desses 7, lembra que eu falei? Que são 7 robôs dos mais avançados que foram usados para derrotar a Pérsia nessa 39ª guerra. Mas agora esses robôs não querem mais saber de guerra. Eles decidiram que não querem mais lutar. E um deles é o Norte número 2, é um robô que foi criado como uma máquina mesmo de destruição. Mas que agora ele está trabalhando como serviçal, né, como mordomo de um músico, de um pianista. E ele acaba desenvolvendo uma sensibilidade musical e que ele agora quer aprender música, quer aprender piano. Tem um outro desses 7 robôs, que é o Brando. Ele era um guerreiro muito forte, participa de lutas, tipo luta livre, né? Hoje, depois da guerra, mas que ele é casado e que tem 5 filhos adotivos. Então, ele tem esse sentimento paternal muito aflorado. Outro dos 7 robôs é o Gesicht. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é bastante complicado mesmo. Mas esse robô é um policial e ele é encarregado de investigar o assassinato que a gente não sabe se é um robô, né, ou se é um criador dos robôs, e que foi exterminado por alguma coisa que a gente não sabe o que é, e foi encontrado no local abandonado com 2 chifres. Bom, então a gente sabe que está acontecendo um suposto extermínio tanto de cada um desses 7 robôs, né? Essa vai ser uma tentativa de exterminar cada um desses 7 robôs e também cada um dos seus criadores, cada um dos cientistas que criou esses 7 robôs. E aí, gente, isso é só o primeiro volume, tá? Depois vocês vão, nos outros 7 volumes, ter o desenrolar dessa história. Então aqui é uma história, como eu falei, bastante complexa, com bastante coisa acontecendo em cada capítulo. Quer dizer, vocês estão vendo que é um mangá diferenciado, gente. Não é só um mangá de luta, de batalha e sem história. Muito pelo contrário, tem muita história dentro desse mangá. Inclusive, também há nesse mangá uma passagem bastante interessante que a gente vai conhecer o que seria a Ku Klux Klan da época, né? Então, as pessoas são vestidas muito parecidas com o pessoal do KKK, pensam muito parecidos e o objetivo desse grupo é acabar com os robôs, acabar com todos os robôs, porque eles acham que os robôs são negativos para a sociedade. Então a gente vê aqui que o preconceito que nasce do ódio sempre existiu e, segundo o nosso autor aqui, sempre vai existir, né? Independente contra quem esse ódio e esse preconceito se dirija. E é isso, então, eu recomendo esse mangá. É um mangá diferente. Até muito pouco tempo atrás, gente, eu não lia mangás, mas aí eu descobri alguns. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo outros vídeos que eu fiz sobre outros mangás que eu já li, que são fenomenais também. Isso aqui é outra dimensão, não é simplesmente uma história em quadrinho para você se distrair. Não, aqui realmente tem fundamento, tem uma história por trás, tá? E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscrever no canal se não é inscrito e boa semana para vocês!